Nas Trevas é um filme bem recente, pouquíssimo comentado e muito diferente. Aquele tipo de filme que definitivamente algumas pessoas vão amar e outras vão odiar. Ele lida com elementos reais, surreais, de monstros, mas não é qualquer tipo de monstro não. Um filme que mesmo bastante incompreendido, tem muita coisa pra gente falar a respeito. Afinal de contas, que diabo de filme é esse? I don't want to hurt you. Mina? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, a mais um Que Diabo de Filme é Esse? E hoje a gente vai falar sobre Nas Trevas, ou The Dark, um filme austríaco de 2018, como eu disse, pouquíssimas pessoas de fato comentam sobre esse filme, apesar de que, na minha opinião, ele é uma obra bem interessante. Eu vou explicar o que eu achei do filme e, claro, também tentar dar a minha interpretação dele, porque não é uma obra tão fácil de desvendar. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Bem, esse Nas Trevas é dirigido por um cara chamado Justin P. Land. Esse é o primeiro filme que ele dirige e o seu primeiro roteiro também. E eu acho que ele fez um trabalho bastante competente, por mais que a sua narrativa possa parecer em alguns momentos um pouco confusa. Isso pode tirar algumas pessoas do filme. Antes de mais nada, só aquele avisinho: se você não quer saber spoilers, calma que no início eu não vou falar nada demais. Quando eu for falar, eu aviso vocês. Bem, no iniciozinho do filme a gente tá seguindo um camarada que tá ali indo para um determinado lugar na autoestrada. Ele para pedir umas informações e eu diria que os primeiros 10, 15 minutos do filme exige uma paciência. Ele não mostra muito para que veio. Só depois que esse cara, digamos, encontra uma menina numa casa é que o filme se desenvolve, e é nesse momento que o filme surpreende a gente. Ele contraria as nossas expectativas e estabelece o tom e os personagens principais. Esse filme tem uma cinematografia bem sombria, casa bastante com essa atmosfera que eles propõem, e também tem relativamente pouco diálogo nele. O que mais me chamou a atenção é a mitologia que esse filme cria, que é um negócio, como eu disse, diferenciado. Ao mesmo tempo que ele trabalha com temáticas bem reais, né, coisas da sociedade, problemas, violência, etc., ele também traz esse aspecto surreal e brinca com isso, porque nada é muito mastigado, determinado, então as pessoas também podem se incomodar às vezes por essa falta de informação, e na minha opinião acaba sendo um charme a mais do filme. Como por exemplo, eu pesquisei algumas coisas do filme também, e algumas pessoas se referem a ele como um filme de zumbi, outras até como um filme de vampiro, e na minha opinião ele não se enquadra muito bem em nenhum dos gêneros, porque o monstro ou os monstros que são apresentados aqui, eles não cabem nessas características, ou é uma mistura de todas elas. E por mais que haja um certo incômodo e não ter tantas respostas, tem muita mensagem implícita no background desse filme. Destaque também para os protagonistas, os atores, né, o menino e a menina, os adolescentes, que mandam muito bem. Nas Trevas é um filme que faz pensar. Nessa mistura de drama com os elementos de terror, ele consegue ser desconfortável, mas ele traz à tona alguns aspectos bem importantes e cabe a você tirar suas conclusões daquelas mensagens. Eu achei um filme bem interessante, por isso eu dou uma nota 8. Acho que você precisa assistir com um olhar mais cauteloso e acho que vale muito a pena. So you like scary stories? Bem, chegamos na parte com spoiler. Se você não quer saber mais nada, fecha o vídeo agora, assiste o filme e depois volta aqui para comentar. Na minha opinião, Nas Trevas é um filme sobre traumas e terrores das pessoas, e aí a gente tem contato muito com elementos reais, pessoas que sofrem violência, que têm traumas do passado causado por pessoas externas, né, às suas famílias e tal. E isso é exatamente o que acontece com os reais protagonistas dessa história. A menina chamada Mina, sim, qualquer trocadilho com o nome dela é mera coincidência, e o Alex, né, que é o outro jovem lá. E o filme já quebra a expectativa no início, porque você começa vendo pela perspectiva do Joseph, né, que tá ali na estrada, querendo chegar em um determinado lugar, até que ele para numa casa isolada ali perto da floresta,
e ele encontra a Mina. Só que a Mina não é uma menina normal, ela é um monstro, né? E aí fica naquela história, é um zumbi? É um vampiro? Eu acho que é uma mistura dos dois, como eu disse. Ela ataca o cara, persegue ele e acaba matando. Destaque tanto para a atuação da atriz Nadia Alexander, que faz a Mina, quanto também para a maquiagem, que ficou muito assustadora. Eles não pegam leve não, sabe? O zumbi Nutella, vampiro Nutella, não. Aqui ela tem um visual realmente pálido, cheio de machucado ali, com sangue, lembra até umas horas ali também a menina do Exorcista. E aí ela vai mexer lá no carro do cara que ela acabou de matar, e no porta-malas dele ali tem um garoto chamado Alex, mas também não é um garoto comum, porque ele é cego e, além de ser cego, né, o rosto dele ali tá danificado. Por mais que a gente descobre logo depois que o Joseph, o cara que morreu, ele sequestrou o Alex ainda assim se mostra no decorrer da maioria do filme muito apegado àquele cara que sequestrou ele, né? Ele fala com uma certa cautela e como se o cara fosse aparecer a qualquer momento, e é talvez um dos principais mistérios desse filme, né? O porquê que ele tem essa relação com esse cara, por que que o cara sequestrou ele. A Mina também podia fazer o Alex de vítima, mas ela cria uma certa ligação com ele. Ela se vê nele porque ele também tem um passado assustador, sombrio, assim como ela. O filme desenvolve bem a relação entre os dois, por mais que seja uma relação, digamos, bem esquisita, enquanto eles vão adentrando aquela selva ali, meio que sem rumo, cada um com seus medos, as suas inseguranças. E nos poucos diálogos entre os dois, a gente vai descobrindo aos poucos um pouco do passado do Alex, e em flashbacks, algumas cenas distribuídas no filme, a gente também vê o passado da Mina, que não é um passado nada fácil, né? Ela vivia com a mãe dela, o pai aparentemente morreu, e a mãe tinha um namorado, que a gente não demora muito a descobrir que a Mina sofria violência psicológica e física desse cara constantemente. A gente vê o encontro da dupla com vários personagens no decorrer do filme que estão tentando resgatar o Alex, levar para a família dele, só que o Alex ainda tem a barreira ali, achando que o Joseph pode aparecer a qualquer momento. A gente vê que o garoto tá perturbado, e nessa perturbação a Mina acaba ajudando o garoto e fazendo essas pessoas que estão atrás dele de vítima. E não só ela protege ele, né? Como ele também protege ela. Naquela cena que eles entram na casa de uma senhora, a senhora aponta uma arma pra Mina, tá prestes a atirar, mas o Alex vai lá e acaba matando a mulher. E aí a gente vai se aproximando pro ato final do filme, enquanto a gente também descobre em flashbacks que em uma certa noite a Mina é atacada pelo padrasto dela, lá no passado, e quando ela decide revidar, o cara ataca ela, acaba matando ela aparentemente, enterra o corpo dela. Um tempo depois, ela volta à vida, sai debaixo da terra, volta para sua casa e acaba matando a própria mãe. Mais uma vez, não fica totalmente claro o que é a Mina de fato, né? Se ela é um vampiro, um zumbi, apesar de que eu acho que ela tá mais para um vampiro, né? Dessa coisa de conseguir se manter jovem. Uma coisa que o filme deixa claro é que ela já tá naquela floresta ali vagando há décadas, né? Tem um personagem que fala: eu lembro de uma menina quando eu era criança, ela desapareceu, e o cara deve ter uns 40, 50 anos já. Não sabemos o que foi que tornou a Mina naquele monstro, se foi o ambiente, se foi alguma coisa específica, mas o filme mostra que parece que quanto mais ela constrói aquela amizade, aquela relação com Alex, mais a aparência física dela vai amenizando, pelo menos externamente ela vai voltando a ser ali uma garota normal. E naquele momento em que o Alex é resgatado por um casal, né, que vai na casa da senhora, ele grita a Mina, mas o pessoal sai com ele num carro e a Mina vai atrás desse carro, só que o motorista acaba batendo numa árvore, causando um acidente, o Alex fica machucado, e aí a Mina vê que não vai conseguir lidar com aquela situação, por mais
que o objetivo dos dois ali era tentar permanecer juntos ali, pelo menos por um tempo. Mas não, a ambulância chega, leva o Alex para ser tratado, a mina se esconde, ela garante para ele antes que, né, ele vai voltar para a família, que mesmo de longe ela vai proteger ele. E aí a gente acompanha a mina voltando para casa, né, juntando as suas coisas ali e tentando levar uma vida normal. Primeira coisa é abandonar o seu passado, né, abandonar aquele lugar que ela já estava presa, solitária e acabava, né, atacando as pessoas ali que apareciam aos arredores, até porque as pessoas consideravam aquela floresta, aquela estrada ali como covil do diabo, né? Alguns incidentes devem ter acontecido com o passar dos anos e aí levou a fama de ser um lugar amaldiçoado. E a mina, a partir do momento que ela vai embora, pega uma carona para outro lugar, ela quebra essa maldição. Fim do filme, é isso. Eu sei que teve muitas coisas, né, que acabaram não tendo respostas, né? O que aconteceu com Alex, qual que era a intenção do Joseph, apesar de que eu acho que ele só era um cara maluco mesmo, que fazia coisas ali psicológica e fisicamente com o Alex, e ele tava com medo daquele cara, né? Ele fala pra mina até que não voltaria pra família porque ele sabe que o Joseph mataria todo mundo se isso acontecesse, né? Então ele tava com bastante medo. E a mensagem desse filme, eu acho que é uma mensagem usando mesmo que o sobrenatural, muitas vezes, falando que os traumas, as violências, as mágoas, as tristezas que as pessoas vivem no passado acabam transformando elas, muitas vezes, em monstros, mesmo que monstros para o mundo externo. E esses traumas, esses medos, acabam acompanhando essas pessoas pelo resto de suas vidas. E você, já assistiu Nas Trevas? O que você acha do filme? Deixa aqui nos comentários. E você que tá tomando um monte de spoiler e ainda não viu, assista o filme, né, com essa visão de não ser um terror comum, padrão e com mensagens mais importantes do que possa parecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que também ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais.